Vamos falar sobre interferência de ondas, né? E é um fenômeno descrito pelo comportamento de duas ondas ou mais. Bom, nós temos vários tipos de ondas, né? Nós temos ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas e ondas de matéria. E nós vamos falar sobre ondas transversais e longitudinais, certo? Deixa eu caçar meu marcador aqui. Vamos precisar dele para mostrar para vocês. O estudo da interferência, que é o tema que eu vou abordar, foi um fenômeno descrito pelo cientista inglês Thomas Young. Ele fez um experimento bem simples. Este fenômeno descreve a superposição de duas ondas ou mais no mesmo ponto. E neste caso, podemos ter aniquilação, é quando as fases não são as mesmas. Aí temos uma interferência construtiva. Vou demonstrar no experimento aqui na tela para vocês, logo mais no correr do nosso slide. Para ter uma interferência destrutiva, as fases precisam estar combinando. Tem uma diferença para esse caso aqui, né, da construtiva e para destrutiva. Como ele fala aqui que as fases têm que estar combinando, e aqui podemos ter uma aniquilação, que é quando as fases não estão as mesmas. Aí tem uma interferência construtiva. Parece que é meio que... não sei como é que eu posso te falar. Aqui as fases estão combinando uma com a outra, né? Mas vamos ver lá no desenho, vai ser mais fácil para mostrar para vocês. No experimento de Young, aqui, ele pegou um tanque de água e fez isso aqui. Isso aqui é um quadrado. Aí ele colocou aqui um anteparo e colocou uma fissura. E nessa fissura, ele começou a mexer a água do lado de cá e começou a aparecer ondas circulares do outro lado. Aí as ondas vão, à medida que vai mexendo aqui, as ondas vão aparecendo do outro lado em forma circular. Mas ele descobriu que se ele colocasse uma segundo anteparo com duas fendas, tinha o anteparo, com a primeira fenda fez as ondas circulares. Aí ele colocou o segundo anteparo e abriu duas fendas. Se ele colocasse 3 ou 4, ia dar a mesma coisa. Ia aparecer mais interferências. Ia ter mais círculos desses aqui, uma sobrepondo a outra. No caso anterior que eu tentei explicar, nós temos aqui as ondas construtivas, que estão sobrepondo umas às outras. E as destrutivas estão nos vales. Mas indo mais à frente, aqui é um fenômeno que acontece com a luz. Apesar que eu inverti os fatores, fazer essa seta antes, o sentido que a luz está se propagando para o anteparo também. Só que nesse anteparo foi observado que quando a luz atravessa uma fenda, vamos supor, de 1 centímetro, ela se propaga abrindo essa luz no segundo anteparo. E também acontece um fenômeno interessante. Esse aqui é o comportamento dos feixes de luz através de uma fenda única. Quando você coloca o segundo anteparo aqui e abre duas fendas, essas fendas sendo tudo na mesma abertura, ele vai te mostrar esse padrão de interferência aqui. Aonde está azul são os vales, e onde está branco são os cumes. Ele cria esse padrão de interferência. E é bem visível no experimento da caixa escura, se não me engano. E aí ele mostra para você essa interferência ali, a construção dessas linhas, né? Quando você faz esse experimento. Aqui eu estou falando de uma onda numa corda. Essa onda, nós temos aqui duas ondas. A maior está indo em direção à minha esquerda e a menor está indo em direção à direita. E o que acontece com essas duas ondas? Se você pegar
e fazer esse experimento, as duas ondas, uma com amplitude menor e outra com amplitude maior, e se encontrar, elas vão, quando elas combinarem uma com a outra, elas vão se somar, certo? E logo após isso, olha o que acontece. Elas vão seguir cada uma para o seu lado como se não tivesse acontecido nada, certo? Restando só isso aqui. Elas continuam na mesma altura, porque houve uma soma no encontro delas, que se uma era com 2 e outra era com 3, ela deu 5 de soma. E ela passou e continuou a mesma onda, como se não tivesse acontecido nada. E deixando a desconstrução logo após o fenômeno. A equação que se propaga em uma corda, por exemplo, é dada por essa equação aqui, x1 de xt de xm seno de kx ômega t. Agora, quanto ao deslocamento da segunda onda em relação à primeira é dada por x2 xt ym de seno de kx menos ômega t, com a diferença só do ângulo de fase, que ele tem uma diferença. O restante da equação vocês podem observar que é a mesma coisa. A soma algébrica dessas duas ondas é representada por... aqui eu tenho a derivada, né, das duas ondas, o x do x de t. Então eu vou ter x1 de xt mais x2 de xt. Onde meu xt é igual a ym seno de kx menos ômega t mais ym de seno de kx menos ômega t mais o ângulo θ, que é o ângulo de fase. Esta soma desses dois ângulos obedece à identidade trigonométrica, né? Que seria o seno de alfa mais o seno de beta, igual 2 seno de 1/2 de alfa menos beta, cosseno de 1/2 de alfa menos beta. Neste caso, a onda resultante das ondas individuais em dois aspectos, né? Eu tenho aqui a primeira é a constante de fase, que é o ângulo θ sobre 2, e a outra é a amplitude da derivada de ym, que vem em módulo. Por que ela vem em módulo? Bom, se eu tenho uma onda senoidal, as ondas que eu demonstrei ali não estão abaixo do plano, entendeu? Da minha linha. Mas se ela vem subindo e descendo o eixo X, na hora que ela tem amplitude para a parte positiva, ela vai ser positiva, mas eu também vou contar com a amplitude para o lado negativo da onda, onde ela está fazendo a minha senoide. Então, por isso que ela tem que vir em módulo, porque eu não vou ter um valor negativo, tem que ter sempre um valor positivo. E a demonstração que as duas ondas estão em fase é o meu ângulo θ ser igual a zero, ou o ângulo 0 grau. E a equação que demonstra isso, ela vem a seguir. O y' de xt, 2y seno de kx ômega t, o ângulo θ menos zero. Isso demonstra que a amplitude da onda resultante é 2 vezes maior que a amplitude das ondas individuais. Fazendo a demonstração das ondas, né? Bem, essas ondas aqui, elas não estão... Deixa eu ver um comentário aqui. Isso demonstra que a amplitude das ondas resulta em 2 vezes maior que a amplitude das ondas individuais. São 2 vezes. Aí tem a minha primeira que está em laranja.
o Y1 e a 2, que eu adotei assim, né? É o Y2. No caso, opa, meu ângulo aqui é igual a zero, né? Então, a resultante dela vai dar esse aqui, ó. A amplitude é 2 vezes o valor, e a derivada, né, dela vai dar esse aqui, ó. 2 vezes o valor. Eu tentei representar na mão livre aqui, né? Tinha que ter réguas, medidas certinho para poder demonstrar para você. Então, isso foi a soma das duas ondas neste experimento. Deixa eu ver aqui, ondas longitudinais. E, cara, nessa tela aqui tá para fazer de primeira, mas trazendo essas informações para vocês. No segundo A, então nessa equação, por conta da soma das duas amplitudes e por elas estarem em fase, a resultante delas, da soma delas, é as suas amplitudes. Elas estão em fase, essas aí, né? Agora, a onda que culmina uma fase com a outra, quer dizer, estão os picos, ou não, a amplitude está... Vamos demonstrar aqui. Essa aqui está em relação a essa, ela vai se anular. Essa aqui vai se anular com ela. Essa também. Então a soma das duas, do Y1, opa, o Y1 e o Y2, vai dar π igual a... Não, o ângulo tetra igual a π rad. E vai dar essa resultante aqui, ó. A derivada dela vai dar isso aqui, vai dar zero, né? Então, ela é uma onda destrutiva, né? Ela não é a nossa primeira onda lá. Essa aqui é uma interferência construtiva, né? Ela deu isso aqui. E essa aqui deu uma onda destrutiva. Qual a diferença? A diferença está aqui, ó, no ângulo que ela começa. Entendeu? Ela vai se cruzar no eixo X. Eu tentei fazer aqui bem certinho, mas na mão livre a onda sai fora. Tem que ter muita paciência para desenhar na mão livre. A última demonstração dessa onda é o ângulo de fase igual a 2/3 de π rad. Ficou ao contrário aqui. Então, vamos lá. Essas ondas aqui, ela tem um atrasinho no começo dela aqui, ó. Certo? Mas elas vão indo aqui, ela vai ser uma intermediária, essa onda, resultando nessa derivação aqui, certo? A soma das duas vai dar isso aqui. Vamos ver aqui. Eu trouxe uma tabela para nós ter plotado aqui as diferenças de fase, né? Nós temos aqui algumas notações aqui, ó, graus, os radianos, comprimento de onda, amplitude da onda, tipo de interferência. Quando esses aqui estão 0, 0, ó, o graus, o radiano, o comprimento de onda está 0, a amplitude é 2y. Ele é totalmente construtivo. A intermediária ele vai dar em 120 graus. 2/3 de π. O comprimento de onda é mais ou menos 0,33. E minha amplitude é y. Ela dá intermediária. Agora, quando ela dá totalmente destrutiva, ela vai estar no ângulo de 180 graus. No radiano ela vai estar em π. E o comprimento de onda é 50. E a amplitude da onda é 0. Totalmente destrutivo. E aqui ela está passando pelo eixo X lá, né? Ele é totalmente destrutivo. E o 240 vai dar 4 sobre 3π. O comprimento de onda vai dar 67. E ela vai ser uma onda intermediária, né? Totalmente destrutiva. Pode ver que isso aqui tem uma relação. Está em 180. Se eu somar 180, 180 vai dar 360. Aqui eu tenho π.
E aqui eu tenho 2π. Aqui eu tenho um círculo completo. E o comprimento de onda dá 1. E eu vou ter 2y, vai ser totalmente construtivo. E assim sucessivamente. Se você fazer uma média da relação que está oscilando os pontos desse aqui, você vai ver que ele tem uma relação. Mais para frente, se ela for uma senoide, né? Vai continuar. Então você vai ver quais são os termos de fase dela. Então, falando de duas ondas senoidais iguais que se propagam na mesma direção, elas interferem para produzir uma onda progressiva senoidal. Essas duas ondas são iguais e têm a mesma amplitude. Logo, a amplitude y' da onda resultante é dada pela seguinte equação. Isso ali eu passei. Vamos pôr o exercício aqui? Assim. Minha equação veio depois. Que coisa. Pela seguinte equação. Sim, né? Que nós já estamos resolvendo o exercício. Eu que coloquei meu script errado ali. Meu YM é 2y cosseno de 1/2 de um ângulo θ. Aí eu tenho a seguinte denotação. Podemos dizer que a interferência é intermediária de duas formas. A diferença da fase está entre o 0 e os 180 graus. E, portanto, a amplitude y' está entre 0 e 2y. E meu L... Não. 2y é 0,19,6 milímetros. Vamos resolver isso aqui. Então, se a minha amplitude é 19,6, 19,6, a metade de 9,8, né? Então, ele me deu esse exercício aqui. Ó, podemos dizer que a interferência intermediária de duas formas. É o que eu estava falando. Que diferença em radiano e comprimento de onda faz com que a amplitude da onda resultante seja 4,9? 4,9 milímetros. Nós jogamos a equação de volta, trabalhamos aqui vamos ter uma manipulação algébrica, queremos determinar o valor do ângulo de fase. Vamos isolar o ângulo de fase, né? Claro. Já os valores estão na nossa equação. É só bater na nossa calculadora aqui e obter o nosso valor. Logo, o nosso vai dar mais ou menos 2,6 rádios, né? A gente arredondou ele ali, que é o valor aproximado. E nesse caso, vamos usar a calculadora no modo radiano, tá? Tinha que estar em radiano para poder resolver isso aqui. Aí, colocando ele lá na equação, nós vamos ter esse valor aqui. Quando a gente vai fazer a manipulação aqui, você tem o rádio vai cortar com rádio. Aí vai ter o 2,63 dividido por 2π. E vamos ter esse valor aqui, o valor do comprimento da onda. Então, finalizando para vocês hoje as nossas referências do nosso pequeno estudo que tivemos. Quem gostou, dá um like. Assista o nosso conteúdo no nosso canal. E estamos aí contando com a vossa apreciação no nosso conteúdo. Muito obrigado!